Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No episódio conhecido na leitura de hoje, a Torre de Babel, nós vamos ver como o ser humano, em busca de fama, de orgulho, de poder, de riqueza, de deixar o seu nome perpetuado na terra, tudo isso é vaidade, vaidade das vaidades, é capaz de construir projetos que são ilusórios. A ilusão do poder faz com que nós percamos o senso de realidade. A Torre de Babel é isso. Uma busca desenfreada por fama que faz com que o povo se divida. É uma busca de dar uma explicação também para a diversidade das línguas. E Pentecostes é uma releitura da Torre de Babel, que vai fazer com que as pessoas de línguas diversas se unam em torno do ressuscitado. E no Evangelho de hoje, Jesus, depois de situações de tensão com seus discípulos, vai dizer: quem quer me seguir, o que deve fazer? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e comece a me seguir. Ouçamos. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. De certo, meus caros, que aqui nós estamos mais uma vez na pré-história da salvação, até o capítulo 11 do livro de Gênesis, depois começa a história da salvação, a busca de explicação para coisas que eles encontravam. Então a pergunta: por que falamos línguas diferentes? Por que não nos compreendemos? E então se conta a história da Torre de Babel. Todo mundo se entendia e então esses homens migraram, chegaram numa planície, na terra de Senaar, e ali se estabeleceram. E vão dizer assim: vamos, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. Então não usam pedra, mas tijolo, porque é mais rápido. Betume, para então fazer uma construção mais veloz. Façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Ora, o que era uma torre na antiguidade? Não era uma coisa que se tinha numa casa, num palácio, mas as torres eram o sinal da presença de um Deus, de um ídolo. E aí então, o que essas pessoas estavam fazendo? Um templo para o seu ídolo, não para o Deus verdadeiro. E então, Deus vê essa situação, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que eles são um só povo e falam a sua língua. Desçamos e confundamos a sua língua. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Vejam que, já lhes falei em diversas ocasiões, a mentalidade da Bíblia é: tudo aquilo, sobretudo do Antigo Testamento, que acontece é porque Deus que fez. Na verdade, essas pessoas, elas se dividem porque querem fazer um projeto impossível, uma torre que chegue até o céu. Nem com a engenharia moderna nós não faríamos isso. E a busca da fama, que é isso que eles falam desde o início, de colocar também para si um projeto de cultuar uma divindade, sempre pagã, faz com que eles se dividam. Ora, o que faz entre nós a união é termos um projeto em comum guiados pelo Senhor. A fé no único Deus nos une, mas se nós começamos, mesmo em nome da fé, a buscar o poder, a fama, a ser bajulados, nós vamos nos destruindo. Nós vamos perdendo a nossa unidade, vamos deixando aquilo que nos une, aquilo que é o aspecto bom. E assim, então, esse lugar foi chamado Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo e de lá dispersou os homens por toda a terra. Babel é uma imagem simbólica da divisão por causa do poder. Pessoas que falavam uma só língua que começam a se desentender. Mas é possível o caminho contrário. Pessoas que falam línguas diferentes que se entendem unidas pelo amor, fruto do Espírito Santo. Uma experiência curiosa que eu fiz algumas vezes em algumas nações é que com algumas pessoas nós estabelecemos um tal vínculo de empatia que nós não precisamos falar a mesma língua para nos entendermos, para nos querer bem.
É muito curioso isso no mundo das crianças. As crianças, mesmo estrangeiras, quando se encontram, elas não precisam falar a mesma língua. Elas começam a brincar e se entendem. E às vezes quem consegue entender a língua de duas crianças que falam línguas diferentes, percebe que uma fala uma coisa, a outra responde totalmente outra coisa, mas continuam a brincar. É o amor, a dimensão do dom do Espírito de Deus, a fé, o querer-se bem, o se amar, que faz com que nós sejamos unidos, sejamos um só rebanho em torno de um só Senhor. No Salmo de hoje, Salmo 32, nós assim rezamos: o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. É aquilo que aconteceu em Babel. Mas os desígnios do Senhor são para sempre. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Nós rezamos dizendo assim: não é isso que nós queremos para a nossa nação. Não é que sejamos uma Babel, dividida em ódio e ideologias, mas nós queremos ver que podemos ser diferentes nas coisas banais, no pensar a política, a sociedade, mas naquilo que é essencial, no bem do ser humano, no amor recíproco, na fé, nisso nós devemos ter uma unidade. Ele contempla o lugar onde reside e vê todos os que habitam sobre a terra. Na aclamação, eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos. Jesus, quando faz isso, vai dizer algo que interessa a todos e que é importante. Não é um segredo somente para os discípulos, mas para todos. Se alguém quer me seguir, veja que Jesus está dizendo isso depois de alguns episódios de tensão. Foi um episódio que ainda aconteceu em terra pagã, que ele vai falar que os discípulos têm ouvido e têm olhos e não sabem usar, que estavam preocupados com o alimento material e não com o pão do céu que ele podia dar. Depois aquele episódio do cego, que é distanciado e que é o retrato daquilo que é os discípulos na sua cegueira de fé. Depois nós temos um momento que é aquele no qual Jesus tem um embate com Pedro por causa da interpretação que ele tem do Messias. Então agora Jesus vai dizer para todos: se alguém quer me seguir, ou seja, o ser discípulo é uma decisão voluntária. Ninguém é obrigado a ser discípulo, mas se você quer ser discípulo, Jesus coloca condições: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. O modo de salvar a vida é doando. A fé, o amor, a esperança, a vida. Quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e perversa, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Então, não tenhamos vergonha de viver a nossa fé. Irmãos caríssimos, não sei se já partilhei com vocês, mas nesse dia eu fiquei muito entristecido, aterrorizado, com uma estatística mundial que fala da participação das pessoas que se dizem católicas, quantas vezes vão na missa. E então, no topo está a Nigéria, Quênia. A Nigéria é onde cristãos são perseguidos. Terroristas invadem os templos, como em Pentecostes passado, e massacram comunidades inteiras, 94%. E à medida que vai se lendo as estatísticas, você vai passando pela África, a Ásia vai diminuindo, a Europa secularizada, Estados Unidos, tem participação superior àquela do Brasil. Dos que se dizem católicos no Brasil, apenas 8% vão da igreja. Me faz ver e dizer com clareza aquilo que nós evitamos. Aquela que se diz a maior nação católica do mundo, o Brasil, talvez nunca o foi e que hoje seguramente não é. Então, nós queremos ser discípulos, aceitemos a exigência do Evangelho. Na oração de hoje, depois da comunhão, nós assim rezamos: ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.